não envelhecem. Há livros escritos somente para desencarnados, que só são encontrados no plano espiritual. São inúmeros livros de estudo, pesquisas, religiosos e em destaque os espíritas. De grande parte deles, os encarnados também dispõem para ler, principalmente os espíritas. Procurei um livro, e não o encontrando, o bibliotecário gentilmente me disse: Patrícia, a colônia de estudo tem esse livro. Quer que o peça para você? Quero. Quando volto para o apanhar? Ora, espere uns minutos, que estará aqui. Por um aparelho parecido com o moderno fax, fez o pedido e 10 minutos depois, pelo mesmo aparelho, recebeu o livro que queria. Puxa! Exclamei admirada. Não é uma maravilha? Falou entusiasmado o trabalhador da biblioteca. Dispomos de muitos recursos. Recebemos o livro pela desintegração e aglutinação. Não duvido que, daqui a alguns anos, os encarnados possam dispor dessa comodidade. Legais. São os livros que podemos colocar na televisão. A parte escrita aparece na tela e assim vamos lendo página por página, graças a um pequeno aparelho adaptado à tela. Não posso compará-lo ao videocassete. É diferente. É agradável ler pela televisão. Próximas à biblioteca estão as salas de vídeo, também chamadas de salas de estudos computadorizados ou salas das TVs, e podem ser ainda conhecidas por outros nomes. É um galpão enorme repartido em salas, conforme o assunto a ser ventilado. São lugares confortáveis e agradáveis. Há em cada uma das salas vários e eficientes computadores que podem ser ligados por controle remoto. Na frente de cada aparelho há 10 poltronas muito bonitas e confortáveis. As telas variam de tamanho. Se queremos ver ou estudar um assunto individualmente, regulamos a tela ao tamanho pequeno, ficando com uma televisão de 20 polegadas. Se é para um grupo, regulamos para o tamanho médio. Se é para muitas pessoas, para o tamanho grande, variando de 2 a 5 metros. As salas não são tão altas assim, têm somente 3,5 metros. Esses aparelhos podem ser locomovidos, se for necessário, para projeção maior. São várias salas com os assuntos marcados na porta de entrada. Os temas para estudo são sobre as colônias, perispírito, química, física, terra, planetas, etc. Uma sala interessante é a das religiões e da Bíblia. Ao visitarmos uma dessas salas, escolhemos um assunto para pesquisar. Exemplo, o olho humano. Podemos escolher o tipo de programação: fácil, explicativa ou completa. Ao escolher a fácil, aparecem na tela resumidas as explicações básicas sobre o olho. São narradas com algumas partes escritas. O olho é desenhado em todos os seus ângulos. Se a pesquisa é individual, coloca-se o fone de ouvido para não atrapalhar os outros pesquisadores. Ao escolher a programação explicativa, a pesquisa aparece com muito mais dados. A terceira fase, a completa, a difícil, é assunto para profissionais. Tudo é muito esclarecedor, mas se por algum motivo não se entendeu a pesquisa, encontramos sempre nessas salas estudiosos, mestres que têm o prazer de orientar e ensinar. Há a sala para a distração, que possui desenhos animados, bons filmes, alguns dos quais os encarnados veem, e outros feitos por desencarnados. Tem histórias bonitas, que instruem e divertem. Há a sala de jogos eletrônicos. São para o lazer. Os orientadores procuram esclarecer os frequentadores da sala de jogos, porque estas são para educar e distrair, e não para levar a excessos. Os vícios são todos combatidos. Comparando, podemos dizer que essas salas são uma mistura de cinema, televisão, computadores, aperfeiçoados. Só não usamos do bônus hora para entrar nessas salas, quando estamos em pesquisas da escola ou de curso de estudo. Este é bem frequentado pelos estudantes. Quase todas as colônias têm essas salas, mas não as vi em postos de socorro. Nas colônias de estudo, elas são bem grandes e são inúmeros os assuntos. Gostei e gosto muito de pesquisar nessas salas. Conhecendo quando encarnado o cinema, a televisão e o computador, encantei-me diante dessa tecnologia, mas o que mais gostei foi de usar esse processo para ver, conhecer as obras de Allan Kardec. Aparecem as imagens dele e de sua equipe encarnada e desencarnada, trabalhando em cada obra, estudando, pesquisando e sendo orientado pelos benfeitores que o ajudaram.
Ver São Luís, Santo Agostinho e tantos outros fascinou-me. Que espírito fantástico é Allan Kardec! Por muitas vezes fui às salas para ver toda a obra e o que há sobre ele e seus trabalhos admiráveis. Este é um dos temas mais vistos, principalmente pelos que tiveram a ventura de serem espíritas, quando encarnados ou de conhecer. Por muitas vezes fui às salas para ver toda a obra e o que há sobre ele e seus trabalhos admiráveis. Este é um dos temas mais vistos, principalmente pelos que tiveram a ventura de serem espíritas, quando encarnados, ou de conhecer sua grandiosa literatura. Maravilho-me com tudo isso, afinal, quem não gosta ou gostaria de dispor dessas facilidades? Capítulo 9. Volitar. Tinha sempre notícias de casa, dos familiares. Continuava recebendo muitas orações, estímulos, votos de alegria e para que me adaptasse logo à vida espiritual. Amigos escreviam, dando notícias minhas aos meus, pela psicografia por meio de tia Vera. Alegrei-me quando Maurício disse: Menina Patrícia, escreva um bilhete à sua mãe que transmitirei por sua tia. Emocionada, fiz o bilhete, agradecendo-lhes o carinho, dizendo que estava bem e mandando abraços. Comecei então sempre a escrever, e um dos meus amigos transmitia à tia Vera. Estava tranquila, o desencarne para mim não fez grande diferença, por nenhum momento senti-me separada dos meus. Entendi que não perdi a individualidade, continuava a mesma, meu amor pela família era o de sempre. Não podemos separar nossa vida, ela é um todo, e estar encarnada ou desencarnada são fases. Recebia muito, compreendi também que somos herança de nós mesmos. A reação é conforme a ação. Patrícia, Vovó chamou-me. venha à sala, vou lhe dar as primeiras lições de volitação. Fui depressa. Na sala estavam 3 das moradoras da casa, que me incentivaram. É fácil. Falaram elas. Você sabe, saía do corpo quando encarnada, enquanto dormia. É só firmar o pensamento e a vontade. Volitar Disse vovó, como se tivesse decorado. é esvoaçar, volatear, locomover-se no ar pelo ato da vontade. Vovó pegou-me por um braço e Dona Amélia por outro e ensinaram-me a dar o impulso. Tentamos várias vezes, até que dei sozinha o impulso e levantei a 1 metro do chão. É mais fácil dar o impulso na vertical, para depois ir na horizontal. Fiquei parada. De novo recebi a ajuda das 2 que devagar me empurraram. Incentivaram-me alegres. Realmente não foi difícil. Logo estava no meio da sala, volitando devagar de um lado a outro. Até aprender realmente, não se distraia. Vovó recomendou. Volitar é como aprender a andar quando se está encarnada, a pedalar uma bicicleta ou nadar. Depois que aprende a dominar, faz automaticamente. Sabia o que era volitar, lera sobre o assunto em diversos livros espíritas. A sensação que tinha era de voar. Realmente é muito agradável e bom. Sabia também que espíritos desencarnados atravessam paredes, portas e etc. Dei um forte impulso, rumando para a parede, quando escutei vovó. Não, Patrícia, não! Bum! Bati a cabeça na parede e caí sentada no chão. Minhas amigas correram e rodearam-me. Ninguém riu. Olhei para elas e acabei rindo. Fora um tombo e tanto. Levantei e quis saber. Ei, vovó, por que não pude atravessar a parede? Patrícia, você só poderá atravessar quando souber. Você leu que desencarnados atravessam paredes, portas, mas de construções na matéria, ou seja, casas de encarnados, e assim mesmo os que sabem, os que têm consciência do seu estado de desencarnado e aprenderam. Só os bons sabem? Indaguei. Não, os maus sabem e se utilizam muito desse conhecimento. Saber depende da nossa vontade, do livre-arbítrio, e assim todos podem.
Os bons sabem mais porque tem quem os ensine, além de mais interesse em aprender. A construção da colônia não é como a construção dos encarnados. Ela é uma projeção mental. Para que entenda, é feita da matéria sutil como a do nosso perispírito, como este corpo que agora temos. Certamente, há os que sabem atravessar esta matéria sutil, tanto os irmãos superiores como os inferiores. Embora nossos irmãos superiores, designo-os assim para que possa entender, quanto mais harmonizados estejam com o cosmo, maior poder mental têm. E para transpor uma barreira mental, é preciso não duvidar do poder de fazê-lo. Já vi um instrutor fazer. Ele projetou uma passagem e atravessou. Mas isso é usado somente em alguma eventualidade. Você não ouvia, quando encarnada, que em centros espíritas, para determinada ajuda, os irmãos desencarnados ficam confinados em um local até poderem ser orientados? Em muitos centros espíritas, junto com a construção material, é projetada esta energia mental pelos benfeitores. Assim, tanto encarnados como desencarnados só podem entrar e sair pela porta. Estas projeções também são feitas em certos lugares e por determinado tempo para evitar ataque das trevas. Atravessam só os que sabem e conseguem. Talvez, se você quiser, aprenderá no futuro. Realmente, não tinha visto ninguém entrar em nossa casa nem em qualquer outro local, na colônia, volitando. Todos entravam e saíam tranquilamente pela porta, abrindo-a e fechando-a. Achei graça do meu tombo e ainda sorrio quando recordo. Anos depois, estava ensinando meu primo a volitar e lembrei-me do fato. Resolvi brincar com ele. Vamos, Rodolfinho, venha. É isso aí, vai. Rumei-o para a parede e soltei. Segurei o riso. Pensei que, como eu, iria bater a cabeça. Mas Rodolfinho não sabia que desencarnados atravessam paredes. Não viera, como eu, com conhecimentos do plano espiritual. Ele chegou perto da parede, apalpou-a com a mão, virou a cabeça e indagou. Patrícia, o que faço agora? Vira e volta, disse um pouco decepcionada. Aprendi em poucas lições a volitar pela casa, pelo nosso jardim. Pensava em volitar, firmava o pensamento e subia metros do chão e ia para onde queria. Vovó me levou ao campo, ou pátio da escola, onde instrutores ensinam a volitar. Fui toda contente. A escola é muito grande, tem várias áreas e prédios. É muito bonita e agradável, rodeada de árvores e canteiros floridos. O pátio é grande, parte gramado, parte ladeado com lindos ladrilhos cinza claro. Em sua volta há bancos e flores. Na colônia São Sebastião, esse campo é repartido em duas áreas. Numa parte, os principiantes aprendem a volitar. Na outra, a alimentar-se pela respiração. Escutam-se pela colônia melodias agradáveis e suaves. Nos pátios, o som é mais alto, porém não menos agradável. A música suave relaxa e incentiva o trabalho e o aprendizado. Fiquei encantada, admirando tudo, curiosa. Na parte ou campo de volitação, havia 5 instrutores, cada um com um pequeno grupo de aprendizes. O primeiro grupo, do qual estávamos perto, tinha uns desencarnados que não davam impulso. O instrutor carinhosamente tentava ajudá-los, mas eles pareciam temer. Indaguei a vovó. Por que eles nem querem dar impulso? Será que não gostam de volitar? Talvez duvidem que conseguirão. Nem todos, Patrícia, aprendem fácil ou gostam de aprender. Sei de muitos desencarnados daqui da colônia que não sabem por que não querem aprender. Será que estes conseguirão? O fato de eles estarem aqui é porque querem aprender. Muitos deles, não tendo nem ideia quando encarnados dessa possibilidade, desencarnados estranham muito e, pior, duvidam. Mas quem quer, aprende. Vovó me inscreveu no curso. Tudo bem organizado, com dia e hora marcados. Fui apresentada ao primeiro instrutor, que me interpelou. Patrícia, conhece alguma coisa sobre volitação? Conheço. Ótimo.
Pegou em minhas mãos e deu um impulso, e saí tranquila a volitar. Você deve passar para a turma 3. O curso tem 5 fases, cada uma com um instrutor. Como já tinha aprendido o básico, fui para a 3ª fase. Recebi uma apostila para estudar sobre volitação. É bem organizado, aprendi rápido em poucas lições, concluí o curso e estava apta a volitar. A volitação pode ser feita de vários modos, devagar, rápido, rapidíssimo, na vertical e na horizontal. Devagar é como andar, só que acima do chão. Na colônia, volita-se pouco. É mais comum andar pelas ruas, avenidas e praças. Normalmente, volitamos devagar, rápido quando há mais pressa e rapidíssimo, o último que aprendemos, volitamos como se nos desmaterializássemos para materializar-nos em outro lugar. Volita-se desse modo no chão. Na colônia, volita-se pouco. É mais comum andar pelas ruas, avenidas e praças. Normalmente, volitamos devagar, rápido quando há mais pressa e rapidíssimo, o último que aprendemos, volitamos como se nos desmaterializássemos para materializar-nos em outro lugar. Volita-se desse modo a longas distâncias. Vai-se, por exemplo, de um ponto a outro da Terra, em segundos. Na vertical, é usada para locomoção rápida. Na horizontal, quando se quer apreciar a paisagem. As crianças e jovens aprendem a volitar nos pátios do educandário. O corpo perispiritual é mais denso, quanto mais a personalidade se confunde com o corpo físico. Desligando-se da aparência física, vai-se aonde quer, pois se cosmifica. Volitar é privilégio de desencarnados. Ah, que grande e maravilhoso privilégio! Capítulo 10. Aprendendo a nutrir-se. Vovó voltou a trabalhar como fazia antes, e nas horas livres passeava comigo. Ela gosta muito do seu trabalho. Passeava muito e fui várias vezes à Praça Redonda. Conversava muito e fiz várias amizades. Foi lá que conheci Ana. Ela também estava a passear. Começamos a conversar e percebemos que tínhamos muitas afinidades e uma sincera amizade nos uniu. De que desencarnou? Ou como desencarnou? Essa pergunta se faz muito por aqui. Começa-se a conversar e logo surge o assunto desencarnação, para saber como foi que o corpo carnal morreu. Maurício elucidou-me que essas perguntas são mais dos novatos, que ainda estão preocupados com a sua desencarnação e querem saber como foi a do outro. Contei minha desencarnação e Ana descreveu a dela. Já faz muito tempo, tenho decênios de desencarnada. Meu corpo definhou pela tuberculose. Desencarnou jovem, aos 17 anos. É inteligente, muito instruída e ama aprender. Passamos horas a conversar. Convidou-me para ir visitá-la no trabalho e no lar. Ana mora no educandário. Fomos visitá-la, Frederico e eu. Frederico, sempre que possível, acompanhava-me aos passeios pela colônia, sempre esclarecendo-me sobre os lugares e suas funções. Patrícia, disse meu amigo, para trabalhar no educandário, necessita-se de muito aprendizado e dedicação. Normalmente esses instrutores têm muito tempo de desencarnado e conhecem bem a alma humana. Para ser útil com sabedoria, é preciso conhecer. Ana veio nos receber feliz como sempre. Tem seu cantinho, seu quarto ou mesmo seu espaço, como alguns jovens costumam dizer, ao referir-se onde moram ou sua moradia, como ela diz, na área residencial, reservada aos trabalhadores do educandário. É bem bonita a moradia desses trabalhadores. Lá podem morar em casas ou em alojamentos. Refiro-me ao educandário desta colônia porque depois vi, em outras colônias, outras formas de residências. Nas casas, parecidas com a de vovó, moram instrutores e alunos, não ultrapassando 10 pessoas. Os alojamentos são muitos e comuns nas escolas. São galpões compridos, com várias portas, que levam aos quartos ou cômodos. É uma beleza. Ana mora no alojamento. Seu lar é uma sala decorada com muito gosto. Não tem cama. Ana não necessita mais dormir. É um recanto seu para receber os amigos, ler ou ficar a sós. É onde tem alguns pertences. Quadros lindos, vasos de flores, uma foto de família e um piano.
A cor azul clarinho predomina em sua decoração, que é de muito bom gosto. Conversamos animados e Ana presenteou-nos com lindas canções que executou ao piano. Depois nos levou para conhecer seu trabalho. Cuida de 7 crianças com idade entre 3 e 4 anos, que nessa hora estavam no parque. Quando elas a viram, correram para abraçá-la, pois a querem muito e Ana as ama. Ana deve ter sido feia quando encarnada, melhor dizendo, não teve um físico bonito, mas no plano espiritual o que importa é a beleza interior. Seu sorriso é doce, seu olhar é meigo. Para seus pequenos não existe beleza maior. Para mim, ela é maravilhosa. Frederico depois explicou-me que somos o que aspiramos ser. A aparência externa bonita pode também ser plasmada por espíritos ligados à beleza física. Como é bom fazer amigos, ter amigos. No educandário, ouve-se muita música. É um local bem alegre. A todos os visitantes é recomendado alegria. Há muitos animais com os quais as crianças brincam. São bichinhos dóceis, como pássaros, gatos, cães, esquilos e etc. E ainda muitas flores e parques com brinquedos de várias espécies para elas. Para os jovens, há campos de jogos. Ana nos serviu de cicerone, mostrando todo o educandário, principalmente a ala dos pequenos. É uma beleza. Bem planejado, visando ao bem-estar dos pequenos e jovens desencarnados, oferecendo-lhes alegria e aprendizagem. Não vi tristeza. Crianças normalmente se adaptam fácil por aqui. Foi um belo passeio. Encantei-me com o trabalho e a dedicação de Ana, que, tirando poucas horas para o lazer, trabalha o tempo todo a cuidar de cada criança como um filho, um irmão querido. Ana, indaguei, os pequenos não sentem falta de seus lares, de seus familiares? Certamente que sim, e dependendo da idade, uns sentem mais que outros. Os pequeninos nem estranham, e os que entendem, sentem sim. Por isso, Patrícia, a recomendação aqui é a alegria. Todos nós que servimos aqui fazemos o impossível para ajudar nossos abrigados. Quando a família encarnada compreende, aceita a desencarnação, tudo fica mais fácil. Mas se desesperar-se, chamando-os e por sentir-lhes a falta, choram, então eles necessitam de mais carinho de nossa parte. Eles não querem aqui o que gostavam quando encarnados? Exemplo, balas e sorvetes? Claro, não mudam de gosto só porque desencarnam. O educandário é agradável, mas a ordem impera. Todos na colônia são convidados a educar-se. A disciplina com amor educa. Procuramos atendê-los dentro do limite justo. Muitos querem um brinquedo preferido, e isso é fácil. Os instrutores plasmam e eles têm seu brinquedo. Balas e sorvetes são distribuídos, mas na medida certa. Assim aprendem que devemos nos nutrir de alimentos sadios, tudo equilibrado. E os jovens também? Muitos gostavam de refrigerantes. Podem tê-los? Patrícia, você tem vontade? Aqui quis tomar um refrigerante? Não. Assim é como a maioria deles. Vontade está no desejo. E devemos educar nossa vontade. Se algum jovem quiser, pode ter seu refrigerante, mas nunca bebidas alcoólicas. Procuramos, principalmente aos novatos, fazer tudo o que é possível para que eles se sintam bem. Mas o educandário tem normas a serem cumpridas, para o bem-estar de todos. A maioria se encanta com a maravilha que é, satisfazendo-se com o que oferece. As crianças e os jovens aprendem a se nutrir pela atmosfera? As crianças normalmente estão temporariamente aqui e aprendem conforme são capazes. São muito entre nós que só se alimentam desse modo. Os jovens gostam mais desse aprendizado. Dando uma pausa, Ana continuou sua preciosa lição. A alimentação de um adulto é mais um exercício de prazer do que de nutrição. Todos os nossos vícios são necessidades moderadas do corpo que só potencializamos para ter sensações e prazeres. A criança procura o alimento só quando necessita. Ainda não deturpou suas necessidades e, como no astral não há perda de energia, não há busca de alimentos. Foi um lindo passeio e uma grande lição aprendida em minha visita ao educandário. Continuava a ver meus familiares pela televisão. É tão agradável. Queria, desejava que estivessem bem. Não recebi deles nenhum pensamento de revolta, só incentivos. Se às vezes sentia leve tristeza, repelia este sentimento. Não queria desanimar. Nesses raros momentos, aproximava-me de minhas violetas, que estavam sempre lindas e floridas. Sentia-me refeita.
Era como se o amor de minha mãe me sustentasse, juntamente com a força do carinho de meu pai. Continuava a receber visitas, mas gostava de conversar com jovens ou os que, como eu, desencarnaram jovens. Era mais prazeroso, talvez porque as conversas normalmente fossem mais afins. Fiz várias amizades entre os jovens, visitamos lugares juntos e reunimos-nos para ouvir música. Notei que Maurício não tomava nem água. Indaguei-o: Maurício, como se alimenta? Tiro as energias de que necessito do sol, do ar e da natureza. Será que um dia serei como você? Se quiser, esforce-se e será. Eu, nem em excursões, nem em trabalhos entre os necessitados, preciso alimentar-me ou tomar água. Observe, Patrícia, que os moradores da colônia não são iguais. Aos necessitados, os que querem ser servidos, os que, mesmo recuperados, fazem trabalhos por obrigação. Aos que servem de boa vontade, mas se acomodam. Sentem-se bem como estão e, para muitos, aqui já é o paraíso sonhado. E aos que aproveitam as oportunidades para aprender, servindo com precisão. Você tem seu livre-arbítrio para estacionar, ficar como está ou progredir, ser como muitos, autossuficientes, que não necessitam dormir, alimentar-se, têm plena consciência de sua existência espiritual. Não importa se estamos incomodam, sentem-se bem como estão e, para muitos, aqui já é o paraíso sonhado. E aos que aproveitam as oportunidades para aprender, servindo com precisão. Você tem seu livre-arbítrio para estacionar, ficar como está ou progredir, ser como muitos, autossuficientes, que não necessitam dormir, alimentar-se, têm plena consciência de sua existência espiritual. Não importa se estamos encarnados ou desencarnados, temos de crescer, progredir, pôr em prática o que se aprende. Necessitamos ser, e agora, no presente. Muitos na Terra dizem não acreditar na reencarnação, por Jesus não ter dito sobre isso mais claramente e mais vezes. O que nosso mestre maior nos ensinou é que devemos ser melhores, tornarmos-nos bons no presente. Como pode a reencarnação ser de importância para um espírito se está sempre deixando para o futuro o que tem de ser feito no presente? Vou ser como você. Logo após ter aprendido a volitar, comecei a aprender a nutrir-me pela absorção dos princípios vitais da atmosfera. Matriculei-me no curso e comecei indo todos os dias com hora marcada por 1 hora. Nesse curso, os instrutores procuram conscientizar seus alunos que realmente estão vivendo num corpo sutil e que são desencarnados. Começa-se aprendendo exercícios de respiração, alguns parecidos com os da yoga. Digo parecidos porque aqui ninguém se refere a essa ciência de respirar. Faço esta nota porque conheci encarnada alguns desses exercícios. Aprende-se pela prática, depois se faz automaticamente, só pela força de vontade. O instrutor disse que começaríamos aprendendo com os exercícios, mas seria necessária a compreensão da nossa afinidade cósmica. O Pai a todos sustenta. Podemos absorver energia do ar, do sol ou simplesmente do cosmo. Conforme aprendemos, vamos passando para a turma mais adiantada, até concluir o curso. Quando nos conscientizamos que para quem quer aprender, tudo fica mais fácil. O pátio é muito agradável, ao ar livre e cercado de plantas. Trocam-se muitas ideias e experiências nesse curso. Os instrutores são espíritos com conhecimento e experientes, sempre prontos a ajudar. Há muitos horários de aula por dia, mas o pátio está sempre aberto a todos que queiram ir lá fazer exercícios. É bem frequentado. Muitos gostam de exercitar-se e outros de ir para renovar o aprendizado. O curso me fez muito bem. Aos poucos fui passando a viver como todos os desencarnados devem viver, mas aos poucos. Demorei algum tempo para concluí-lo. Já não me preocupava com minha aparência. Meus cabelos ficavam como eu queria. Já não trocava de roupa, como no começo, e ia perdendo a vontade de tomar banho, de escovar os dentes e até de alimentar-me. Mas alimentava-me ainda 1 vez por dia. Nutria-me de frutas, caldos de ervas, doces, pães, tudo baseado em vegetais, pois não se matam animais para a alimentação. Gostava muito de tomar água, que aqui é diferente.
cristalina, fluidificante e energética. Normalmente, os habitantes das colônias tomam sempre água. Na casa de vovó, ela e suas amigas alimentam-se muito pouco, só após trabalhos em que despendem muita energia, quando voltam da crosta do umbral ou das enfermarias onde estão os muito necessitados. Alimentando-se pouco, usavam pouco banheiro e se banhavam raramente, talvez mais para ter o prazer da água caindo sobre si. Nesse período em que aprendia os exercícios da ciência de respirar, em que começava a me alimentar pela absorção dos princípios vitais da atmosfera, aprendia também a dominar minha vontade e a usá-la para meu bem-estar. Não sentia nenhuma dor, nenhum mal-estar e não tive mais resfriado. Maurício me explicara que deveria aprender a observar meu próprio interior, porque ao agir egoisticamente causamos em nós muitos mal-estares. Dormia cada vez menos, pois não sentia necessidade, como antes, de dormir ou de me alimentar. Gostei muito, porque com esse tipo de alimentação, que começava a me nutrir, quase não precisava ir ao banheiro. Depois, não me alimentando mais, o banheiro seria um cômodo dispensável. Nem todos aprendem a volitar e a nutrir-se em cursos. Há outros modos de aprender, como lendo, pesquisando nos vídeos ou com alguém que saiba ensinar. Mas frequentando esses cursos é bem mais fácil, pois aprende-se com exatidão e em menos tempo. É bem agradável conscientizar-se e viver como desencarnado. Capítulo 11. Relato das 3 amigas. Nas horas de lazer, é costume visitar amigos e parentes por aqui. Gostamos de nos reunir e conversar. O assunto preferido entre familiares são os parentes. Falamos a respeito dos entes queridos desencarnados, que não estão bem, e sobre os parentes encarnados. Trocam-se ideias e planeja-se ajuda. Na casa de vovó, recebem-se muitas visitas, e como estava sempre por ali, quando me convidavam, ficava junto, escutava as conversas, participava e com isso aprendia muito. Dona Amélia, uma das senhoras que moram conosco, recebeu a visita de sua neta Marina e da amiga dela, Isa, que residiam em outra colônia. Conversamos animadas, como quase sempre acontece. A conversa foi sobre a desencarnação. Dona Amélia foi a primeira a falar da sua. A morte do meu corpo foi muito dolorida. O câncer foi destruindo o meu corpo. Revoltei-me com tudo e todos. Tornei-me uma doente amarga. Muito debilitado, meu corpo morreu. Nada vi ou senti. Só percebi tempos depois. Continuei a sofrer após o desencarne. Vaguei com dores pelo meu antigo lar. Sofri muito. Depois de muitos anos, fui socorrida. Entendi que foi merecido tudo o que passei. Tendo saúde quando encarnada, não dei valor. Tomava sempre bebidas alcoólicas, fumava, envenenei meu corpo sem egoísmo, inveja e ciúme. Se não fiz mal a ninguém, fiz pouco bem. E o que fiz foram as poucas esmolas, resto do meu supérfluo que distribuí. Nunca pensei em ajudar realmente alguém. Vivi encarnada, cultivando a matéria, como uma tola, imprudente, ignorando a parte verdadeira e espiritual. A dor, a doença, tudo isso foi uma forma que havia escolhido, antes de reencarnar, para alertar-me. Mas fiquei revoltada e não sofri com a resignação. Quem não sofre com aceitação, pouco lhe adianta. Depois, em vez de reconhecer meus erros, revoltei-me, achando injusto por não ter feito, em meu ponto de vista, nada de ruim, pois não matara, não roubara, não traíra e etc. Esqueci-me de que pude fazer o bem e não fiz, nem aprender quis. Para que saber? Dizia sempre. Depois de morta, aprendo. E isso se houver continuação da vida. Teve. Continuei a existir depois do meu corpo ter morrido. E permaneci sofrendo pelos mesmos motivos, até que, cansada, comecei a ver realmente meus vícios.
Mais humilde, clamei, pedi ajuda. Amigos e parentes levaram-me para o hospital de um posto de socorro, onde sarei e vim para a colônia. Agora, tendo a oportunidade, sou agradecida. Tento educar-me no trabalho útil e no estudo da boa moral. Falou Marina.